Olá, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Hoje a live está imperdível para qualquer pessoa que queira saber um pouco mais sobre o processo de emagrecimento com Ozempic e Tirzepatida. Vocês estão me ouvindo bem? Tentando aqui só localizar o meu. Tudo bom com vocês? Me fala quem já começou, já usou Ozempic, quem já usou a Tirzepatida, ou quem tem vontade de usar essas medicações. Para eu conhecer um pouquinho de vocês. Alguém aí já usou? Eu tô vendo aí paciente minha que já usou Ozempic, hein? Tão tímidas. Mas eu tô reconhecendo. Hein? Gente, com essa mudança agora das lives, que não ficam mais no começo, né? A gente tem dificuldade de achar as lives das pessoas. Eu não gostei de terem tirado as lives do começo, não. Não gostei mesmo. Achei que ficou muito complicado para achar. As lives. Bem, agora eu consegui achar a minha própria live para ver se está funcionando tudo. Gente, olha, tem muita coisa para falar hoje. Essa live eu tava devendo já para os pacientes há muito tempo, né? Então, assim, quem por acaso caiu de paraquedas aqui e não me conhece, meu nome é doutora Patrícia Freire. Eu sou médica. Minha primeira formação é dermatologia. Fiz também medicina do trabalho, psiquiatria e por último, medicina do estilo de vida e nutrologia. E hoje, além da dermatologia, eu me dedico a fazer as pessoas terem uma vida mais saudável, com melhores hábitos de vida, emagrecendo, tratando de mulheres na menopausa, aumentando a longevidade. Então, resumindo, o que eu faço é trazer mais qualidade de vida para os meus pacientes. E uma droga que revolucionou o tratamento da obesidade, uma classe de drogas que revolucionou o tratamento da obesidade, foram os análogos do GLP-1. Entre eles, a Tirzepatida e o Ozempic. Então eu vou falar um pouquinho, primeiro, quem merece tratamento medicamentoso para a obesidade. O leque de pessoas que merece tratamento, que precisa de tratamento medicamentoso, olha aí, chegando agora da academia, né? Isso aí. Marisa é um exemplo, tá? Uma das minhas pacientes mais dedicadas. Então, a obesidade, ela merece tratamento com medicação. Hoje a gente já sabe que força, foco e fé não fazem a pessoa emagrecer. A obesidade, ela é multifatorial, tem um fator genético importantíssimo e tem um ambiente cada vez mais engordativo. Então, quem com a genética que tem, se tivesse nascido na década de 20, provavelmente não seria magro. Hoje seria magro em 1920, hoje seria obeso. Por quê? Com os mesmos genes. Por quê? Porque o ambiente mudou. O ambiente hoje, ele tem um excesso de alimentos, principalmente alimentos hiperpalatáveis, e tem praticamente a ausência de esforço físico. Comparando com o esforço que faziam nossos antepassados, mesmo as atividades que hoje a gente considera que demandam esforço, como limpeza, até pedreiro, comparando com o esforço que a gente fazia antes, é muito pouco, tá? Então, a tendência realmente é que a obesidade ela se instale em cada vez
com cada vez mais força em um número cada vez maior de países e pessoas. Até hoje, nenhum país conseguiu melhorar os níveis de sobrepeso e obesidade, exceto os países em guerra ou em catástrofes econômicas, como a Venezuela e alguns países africanos em guerra. A obesidade, quem é que merece tratamento? Quem tem IMC maior que 30, quem prestou atenção, eu mandei ontem um site que mostra como é que a gente calcula o IMC, tá? Então, quem não viu ontem, eu vou colocar depois aí, mas você pode colocar no computador cálculo de IMC, que ele é muito simples de ser feito, tá? Ela é o índice de massa corpórea e a gente calcula com a altura e o peso, tá? É só colocar na calculadora que vai aparecer aí na internet, bem fácil. Então, se você tem um IMC maior que 30, você já tem indicação de tratamento medicamentoso. Se você tem um IMC entre 25 e 27, com comorbidades, ou seja, pressão alta, com diabetes, com artrose de joelho, de tornozelo, né, com esteatose hepática, você merece tratamento medicamentoso. Então, eu tenho muito paciente que tem esteatose hepática e essas pessoas merecem tratamento medicamentoso da obesidade. Os asiáticos, aqui no Rio Grande do Norte a gente tem pouco, mas em São Paulo tem muita gente descendente de japonês, coreano, chinês. Essas pessoas, elas têm uma sensibilidade maior ao sobrepeso. Então, elas são consideradas obesas com um IMC menor do que as populações pessoas brancas e negros ou pardos. Tá? Então, as pessoas asiáticas, elas com um IMC de 27 já são consideradas pessoas obesas e já precisam de tratamento. Agora, mesmo pessoas que têm o IMC normal, os falsos magros, também precisam de tratamento medicamentoso, desde que a circunferência abdominal ela seja elevada, tá? Então, se for maior que 90 no homem, 80 na mulher, ela já merece tratamento medicamentoso. E outra indicação também é a falha na perda de peso com tratamento não farmacológico, certo? Então, se a pessoa já tentou emagrecer várias vezes antes e não conseguiu, ela tem indicação de tratamento medicamentoso. Mas, importante lembrar, se ela chega para você, né, tem alguns colegas médicos aí, se ela chega para você com a história de que já tentou várias vezes perder peso e não conseguiu, isso já é considerado tentativas fracassadas de perda de peso. Não é para você tentar, essa pessoa que já tentou zilhões de vezes e não conseguiu, não é para você tentar novamente, quando ela falhar com você que você inicia o medicamento, não. Hoje, a indicação de tratamento medicamentoso da obesidade e sobrepeso é cada vez mais precoce, porque a gente sabe o quanto essa doença ela é lesiva, o quanto ela é difícil de ser tratada, o quanto ela traz sofrimento. Mas vamos falar então da semaglutida. A semaglutida é o Ozempic e o Wegovy, tá? Por que tem dois? Qual é a diferença entre eles? Ozempic, a gente ouviu falar mais, ele é mais famoso porque ele chegou primeiro. O Ozempic, ele foi primeiro aprovado para diabetes mellitus, tá? Para diabetes tipo 2, aquela que a gente tem, que a gente adquire com o tempo devido aos maus hábitos, à obesidade, ao sedentarismo, ao aumento da circunferência abdominal. Então, ele foi aprovado para isso. E a empresa, olha só como é interessante, a empresa que faz o Ozempic, que é a Novo Nordisk, e a empresa que faz a tirzepatida, que é a Lilly, elas resolveram fazer dois medicamentos com o mesmo princípio ativo, um indicado para diabetes e outro indicado para obesidade. No caso do Ozempic, tudo bem, porque o Ozempic, ele tem duas canetas só, uma de 0,5 e uma de 1 miligrama, que são as doses que a gente usa para o diabético. O Wegovy, ele tem 0,5
tem 1 miligrama, tem 1,7 e 2,4. Então, a diferença entre o Ozempic e o Wegovy é que o Ozempic ele foi pensado e aprovado para diabetes e o Wegovy foi aprovado e as canetinhas foram pensadas para o escalonamento das doses na obesidade. Mas a droga é a mesma, tá certo? A tirzepatida, que vocês já devem ter ouvido falar por aí, Mounjaro, que tá mó moda, Mounjaro. O Mounjaro também é a mesma coisa, ele tem duas drogas, dois nomes comerciais para a mesma droga. Então você pode ouvir falar de Mounjaro e pode ouvir falar também de Zepbound. Essas duas drogas, esses dois medicamentos são a mesma droga e nesse caso aqui as canetinhas até são iguais, mas é a mesma coisa, um para diabetes e um para obesidade. Isso aí tem a ver mais com direcionamento de marketing do que com medicina, certo? Então, é o mesmo remédio. Tanto o Wegovy e Ozempic, quanto Mounjaro e Zepbound. Mas a gente vai falar primeiro do Ozempic, do Wegovy, que é o que nós temos no Brasil, que já chegou. O Mounjaro e a tirzepatida, você só consegue se você importar, tá? Vou falar depois sobre isso. A semaglutida também tem em comprimido. Então, se você ouvir falar de semaglutida em comprimido, de Ozempic em comprimido, o nome é Rybelsus, mas ele não serve para perda de peso, tá bom? Ele serve apenas para diabetes. Para perda de peso, os resultados não foram bons. Antes de chegar, assim que ele chegou, a gente até usou um pouquinho para quem tinha medo de injeção, mas a gente percebeu que não vale a pena, tá? Então, o que a gente tem mesmo para tratamento de obesidade é Ozempic e Wegovy. Para quem é essa medicação? Para todos aqueles casos que eu falei. Então, todos os casos que merecem tratamento medicamentoso de obesidade podem usar o Ozempic ou Wegovy. E detalhe interessante, ele pode ser usado em crianças a partir de 12 anos de idade, desde que tenham 60 quilos ou mais, certo? Como é que funciona essa medicação? Por que ela é tão maravilhosa? Será que ela é tão maravilhosa assim? A semaglutida ela é um agonista do receptor de GLP-1. GLP-1 significa Glucagon-like peptide, que é o quê? É o peptídeo parecido com o glucagon, número 1. Esse hormônio, ele é um hormônio e ele é uma incretina. Incretina são hormônios produzidos pelo trato gastrointestinal e liberados quando chegam nutrientes ao intestino. Então, o que é que acontece? Quando você come, naturalmente seu organismo libera GLP-1. Só que o nosso GLP-1 que a gente libera naturalmente, ele dura poucos minutos. E o GLP-1 que a gente injeta na barriga, ele dura 1 semana. Tá? Então, essa é um remédio. A diferença do remédio para o GLP-1 que nós temos é que ele tem uma conformação que impede a degradação e por isso ele dura tanto tempo. Quais são as ações dessa medicação? Ela diminui o apetite. Ela age no hipotálamo, promovendo a sensação de saciedade. O que é saciedade? Saciedade é a sensação de plenitude que persiste após uma refeição. Tá? A gente, quando está saciado, existe saciação e saciedade. Saciação é aquele momento que você diz, topou, não quero mais. Isso é saciação. Ele age aí também. Saciedade é quando você está com o bucho cheio e daqui a 1 hora você não quer comer ainda. Você ainda está saciado. Então, isso é saciedade. É o tempo que você leva para ficar com fome de novo. Então, o GLP-1, ele age nas duas coisas. Tanto faz você parar de comer antes, você come menos, como você demora mais para ter fome novamente, tá? Isso também acontece com a sibutramina, que é um medicamento mais antigo e mais barato que a gente ainda usa bastante no Brasil pelo seu custo, tá? Então, ele suprime
o apetite, então age no hipotálamo, promovendo essa sensação de saciedade e saciação. Ele retarda o esvaziamento gástrico, então por isso você fica com saciedade mais tempo, você fica com a barriga cheia por muito mais tempo. E ele melhora o controle glicêmico, lembra? É um medicamento para diabetes, então ele tem que agir na glicose sanguínea. Então o que é que ele faz? Ele estimula a secreção de insulina e em resposta aos níveis elevados de glicose após a refeição. Então, quando a gente come, a glicose sobe. Ele ajuda o pâncreas a produzir mais insulina. Ele diz para o pâncreas, ei, ó, tem que produzir insulina para baixar a glicose. E ele reduz a produção hepática de glicose. Então, ele é muito importante também para quem tem esteatose hepática. Até hoje, os estudos não mostram que ele tem uma ação específica no tratamento da esteatose hepática, mas ele melhora muito porque ele diminui a fome. E diminui o apetite, diminuindo a fome, você emagrece. Emagrecendo, você melhora a esteatose hepática. Massa magra e Ozempic. Vou falar, tá, Ana? Guarda aí, que eu vou falar já sobre isso. E aí a notícia é boa. Então, importante. As concentrações de Ozempic e Wegovy, você injetou na barriga, né? Ele demora 3 dias para alcançar seu pico. Então, normalmente, no começo do tratamento, eu oriento os pacientes a começar na quinta. Por quê? Porque quinta, sexta, sábado, na quinta ou na quarta. Porque sexta ou sábado vai ser o pico dele. Então, como normalmente a gente come mais no final de semana, é interessante a gente começar a usar esse remédio logo, alguns dias antes do final de semana, para que o pico ocorra no final de semana. Mas, detalhe muito legal, com o tempo, com o ajuste de dose adequado, por isso que é importante você fazer controle com o médico, não é tomar o remédio na doida. Com o ajuste de dose adequado, com o tempo, ele chega num platô. Então, ele vai ficar a semana toda inibindo a fome. Não vai ficar mais com esse negócio de, tem o pico aqui, eu fico sexta, sábado, domingo sem fome, quando eu tô na quarta-feira já tô morrendo de fome de novo. Não. Com o aumento da dose escalonada, de acordo com os efeitos colaterais e a saciedade individual, a gente vai aumentando a dose. Então, de acordo com esse aumento de dose, vai ter uma hora que ele vai ficar um platô. Então, você vai passar o dia todinho, a semana inteira, sem fome. Sem esses picos de zero fome, voltou a fome, tá? Então, no começo, esse pico existe, porque você ainda tá chegando no platô, mas quando você chega no platô, não tem mais esses picos de zero fome e muita fome. Isso também implica em ter menos efeitos colaterais. Já que eu não tenho esse pico, os efeitos colaterais normalmente são no pico. Se eu não tenho mais pico, se eu já estou no platô, os efeitos colaterais tendem a diminuir. Por isso é muito importante o escalonamento da dose. A gente começa com a dose mais baixa, vai sentindo os efeitos colaterais, que eu vou falar mais adiante quais são. Vai sentindo a fome e vai aumentando aos poucos, tá? Então, muito importante que você tenha acompanhamento profissional, um médico que esteja acostumado a usar essa medicação, que lhe oriente sobre esses efeitos colaterais e ajude você a não ter tanto efeito colateral e ter o máximo de resultado com a medicação. Então, a partir da 5ª semana, mais ou menos, quando ele está injetado direitinho, ele fica nesse platô e você não tem mais esses picos de remédio sem remédio, tá? É importante, a semaglutida, ela é eliminada pela urina e fezes, ela não passa no fígado. Então, quem tem esteatose hepática, quem já tem dano hepático por causa da obesidade ou por causa do álcool, não tem problema de usar a semaglutida. E também quem tem problema renal, tá? Então, problemas renais e hepáticos não impedem o uso da semaglutida. Isso é muito importante porque muito paciente com obesidade tem problema renal e hepático. E aí, se você tivesse uma droga muito boa, mas que não pudesse ser usado nesses casos, ia deixar muita gente de fora de tratamento. Tá? A perda de peso da semaglutida é dose dependente, tá? Então, quanto maior a dose, maior a perda de peso.
O que é que a gente vê muito na prática? Como a medicação é muito cara, as pessoas tendem a usar subdose. Subdose acaba não emagrecendo o suficiente quando a pessoa tem obesidade mais grave. E aí a pessoa acaba desistindo achando que o remédio não tem efeito. Lembre que no Brasil a gente geralmente fica muito tempo com a dose 0,25, 0,5, usa aquela historiazinha dos cliques para economizar a medicação. Mas a dose padrão, não é a dose máxima, é a dose padrão, a dose certa de tratamento é 2,4 miligramas. Ainda bem que a gente geralmente consegue uma boa perda de peso com 1,5, quando o paciente não é muito pesado. Por que que eu acho? Eu já procurei estudos, mas não encontrei estudo. O que eu acho que talvez seja porque nós pesamos menos, nós somos baixinhos, né? Então, assim, como o brasileiro é muito baixinho, principalmente a brasileira, você tem pessoas, mulheres com 90 quilos que são super obesas. Mas, gente, 90 quilos, para uma pessoa alta, é o peso normal. Então, você imagina, nos Estados Unidos, uma pessoa de 90 quilos, na maioria das vezes é uma pessoa alta, que está com peso normal. Então, aqui, com 90 quilos, a gente está muito pesado. E aí, talvez, a gente consiga usar uma dose menor por causa disso. Os pacientes com obesidade nos Estados Unidos, eles pesam 150, 170 quilos. Porque são muito altos. Então, às vezes, tem um IMC de 32, que não é um IMC tão grave, e tem 160 quilos. Já no Brasil, a pessoa tem um IMC de 40, de 50, obesidade gravíssima, e pesa 100 quilos, certo? Então, no Brasil, a gente consegue, às vezes, usar uma dose menor de Wegovy ou Ozempic. Mas a gente sempre tem que levar em consideração que a dose completa é 2,4. Então, muito cuidado em usar a dose baixa e dizer que o remédio não funciona. Gente, se o remédio é para usar 2,4, você está usando 0,5, é quantas vezes menos? Né? Várias vezes menos. Não vai dizer que o remédio não funciona, né? Então, a dose é muito importante. A perda de peso é dose dependente. Existem estudos com a dose ainda maior, de 6 miligramas, 7 miligramas de Ozempic injetável. Também com perda de peso um pouco maior. Mas, como chegou a tirzepatida, eu acho que a gente não vale a pena usar doses tão altas de Ozempic. Acho que até os estudos mostraram isso. Não vale a pena usar uma dose tão alta de Ozempic. É melhor, se o paciente tem pouca perda de peso com o Ozempic usado corretamente, é mudar para a tirzepatida, que é o Mounjaro. Só que, gente, é raro. Normalmente, o Ozempic tem um efeito maravilhoso quando usado na dose correta. Bem, a gente deve começar com 0,25 e ir aumentando aos poucos. Por isso, precisa de orientação médica. Se você aumentar muito rápido, você vai piorar os efeitos colaterais. Se você não aumentar nunca, pode ser que você não emagreça o suficiente, certo? Então, a intenção é sempre utilizar a dose máxima tolerada. Mas no Brasil, a gente usa a dose mínima possível. A gente tem que adaptar, né? O negócio é caro. Os resultados na perda de peso. O que é que você pode esperar de resultado usando essa medicação? Normalmente, a gente tem uma perda de peso de 20% do peso inicial. Então, se você pesa 100 quilos, você vai ficar com 80 quilos, certo? É isso aí, comprar o Ozempic. Lembrar, sim, aí o que é que acontece? O Ozempic não só faz a perda de peso, mas ele melhora também a glicemia. Mas não se preocupe, se você não é diabético, você não vai ter hipoglicemia, né? Não vai baixar demais a sua glicose com o Ozempic, não. Ele baixa para a dose certa. Então, o diabético vai baixar a glicose. Quem tem a glicose normal, ela não vai baixar quase nada, vai ficar tudo beleza, não vai ter hipoglicemia não, é tranquilo, desde que você faça o acompanhamento médico direitinho. E não faça dieta maluca, né? Então, é importante. Ele diminui a fome. Faz você se satisfazer com pouca comida. O que é que ocorre? O que é que a gente vê muito na internet?
paciente que usa por conta própria. Ele não vai no nutricionista, não vai no médico, e ele faz a dieta da cabeça dele. Como ele está comendo bem pouquinho, o que é que ele pensa? Ah, se eu como pouquinho, eu posso comer minha coxinha, porque eu como só uma e eu vou continuar emagrecendo. Aí o que acontece? Ele não muda os hábitos alimentares. A medicação serve para lidar, para corrigir o problema que o obeso tem de saciedade e saciação. Tá? Então, existe um desequilíbrio hormonal, de neurotransmissor do obeso com a fome. Ele não consegue comer pouco. Isso aí é um desequilíbrio. Não é porque ele é guloso, é porque ele tem uma doença. O remédio trata essa parte. Agora, os hábitos alimentares, o exercício físico, o sono, aí é por nossa conta. Então, nós como médico e paciente, temos que ficar de olho nessas outras áreas da vida e não confiar apenas no remédio. Porque enquanto você estiver tomando remédio, você vai estar comendo pouco. Mas cada vez que você emagrece, cada quilo perdido aumenta a sua fome. Vai chegar uma hora que o remédio continua fazendo efeito, mas ele baixou sua fome até X. E você emagreceu o suficiente para aquela fome subir. Então tem uma hora que empata o aumento da fome pela perda de peso e a fome que o remédio conseguiu baixar. E aí você vai ter um platô. E se você não mudou seus hábitos alimentares, não fez exercício físico, não aprendeu a lidar com esse ambiente obesogênico que nós temos, você vai voltar a engordar. Mesmo usando o remédio e pior ainda se parar o remédio. Tá? Então, o remédio não causa rebote. O remédio não perde o efeito. O que acontece é que à medida que você vai emagrecendo, a fome vai aumentando. Então, o remédio baixa aqui e seu emagrecimento faz a fome aumentar assim. Vai ter uma hora que o remédio baixa, o emagrecimento topa, os dois se encontram, o remédio não consegue mais segurar sua fome. E se você não aprendeu a lidar com a dieta e o exercício, você vai voltar a engordar, certo? Perguntaram aqui das náuseas e vômitos, eu ainda vou falar bem direitinho dos efeitos colaterais, tá? Então, vamos falar um pouquinho agora dos outros efeitos bons e ruins da medicação. Porque perder peso, vocês já entenderam que ela faz perder, tá bom? Perda de massa muscular, que já perguntaram aí. O que é que acontece com o Ozempic? Ocorre mais ou menos perda muscular do que se você fizer uma dieta sem Ozempic. Emagrecer perde massa magra. E aí tem dois detalhes importantes. Massa magra significa massa que não é gorda, ou seja, tudo que não é gordura. Massa magra é osso, desculpa, gente. Osso, músculo, vísceras, edema. Então, quando você perde massa magra, não significa que você perdeu músculo. Muitas vezes o que você perdeu foi edema, por exemplo. Na dieta low carb, se perde muita massa magra no começo. Mas como é que pode, se você está comendo muito músculo, muita proteína, perder muita massa magra? Porque ela perde muito edema. Então, a massa magra que você perde no começo da low carb não é músculo, é edema. Então, primeiro isso, né? Massa magra não significa somente músculo. É edema, osso e músculo. E vísceras também. Por exemplo, o estômago é massa magra. Quando ele diminui a massa magra. Mas o estômago não diminui não, tá, gente? Com dieta. Isso é mito. Bem, será que o Ozempic aumenta a perda de massa magra? Não. O que os estudos mostram é que, na verdade, pode haver até maior preservação da massa magra. Por quê? Porque
aí existem várias teorias. O que a gente acha de mais forte é que, como ele aumenta a insulina, e a insulina é um hormônio anabólico, lembre, gente, o que é que a insulina faz? Ela bota a glicose para os tecidos, ou seja, ela dá comida para os tecidos e dá comida para o músculo. Então, como a insulina é um hormônio anabólico, vamos dizer assim, é um hormônio que engorda, mas só engorda se você tiver comida, né? Como você tem pouca comida, porque você está fazendo dieta hipocalórica, ela não vai engordar. Ela vai fazer o quê? Preservar a massa magra, certo? Então, hoje, o que nós temos é que usar o Ozempic não aumenta a perda de massa magra. O que pode acontecer, e acontece muito em quem faz a medicação sem acompanhamento médico, sem acompanhamento nutricional, é que a pessoa emagrece demais. Se você emagrecer demais, você vai perder massa magra. Qualquer emagrecimento rápido, sem a nutrição adequada, você vai perder massa magra. Não é que emagrecer rápido seja ruim. Você pode emagrecer rápido. Inclusive, os estudos mostram que emagrecer rápido é melhor, porque dá mais ânimo para a pessoa se manter na dieta. Mas desde que você emagreça rápido, no limite razoável e com a nutrição adequada, aí não vai ter problema. Você não vai perder muita massa magra. Sempre vai perder um pouquinho, porque afinal de contas você está emagrecendo, você está perdendo peso. Mas fazendo exercício físico, então, como é que você evita a perda de massa magra quando você está fazendo tratamento para emagrecimento? Com o seu Ozempic. Comendo direito, proteína adequada, micronutrientes adequados e fazendo musculação, né? Só a maromba salva. Você só ganha músculo se fizer exercício físico. Se você fizer dieta desequilibrada, com pouca proteína, sem fazer exercício físico, você vai perder músculo. E se você perder músculo, isso significa que vai ficar muito mais difícil você manter o peso. Você vai emagrecer flácido, feio, né? E metabolicamente menos saudável. Então, a gente sabe que o exercício físico não é fundamental para perder peso. Ele é fundamental para você ter uma qualidade de perda de peso adequada, para que você emagreça sem flacidez, emagreça sem perda metabólica, né, sem perda de força e sem prejuízo para os seus músculozinhos, que a gente ama músculo, certo? Músculo é tudo, certo? Então, não tem perda de massa magra além do que você perde normalmente com a dieta que você faria com ou sem o Ozempic, certo? Inclusive, existem alguns estudos mostrando que ele melhora um pouco. Diminui um pouco essa perda. Outra vantagem do uso do Ozempic para os diabéticos, inegável. Além dele fazer você perder peso, ele ainda controla sua glicose melhor. Para os não diabéticos, não se preocupe, ele não vai causar hipoglicemia, desde que você coma direitinho, faça a dieta adequada, tenha acompanhamento, tá? E mesmo que você não tenha, a hipoglicemia dele não é grave. Ao contrário das doses inadequadas de insulina, que podem levar a hipoglicemias gravíssimas e morte. Certo? A semaglutida também faz parte do tratamento da SOP, né, da síndrome dos ovários policísticos, porque, na verdade, a síndrome dos ovários policísticos está mais envolvida com resistência à insulina do que com o ovário policístico. A gente usa também, inclusive, orlistat e metformina para síndrome dos ovários policísticos. E a semaglutida também. Mas isso é motivo para outra live. Esteatose hepática. Muitos pacientes meus têm esteatose hepática. Os efeitos da semaglutida na esteatose hepática são ótimos, mas parecem ser devidos especificamente mesmo à perda de peso, não a algum efeito anti-inflamatório além da perda de peso. A gente vai falar um pouco mais sobre os efeitos anti-inflamatórios daqui a pouco. Então, ela não causa dano hepático nem renal. Então, pacientes que têm já complicações renais e hepáticas podem usar a semaglutida sem problema nenhum. Nos rins, o efeito é positivo porque a perda de peso dá um efeito positivo. Dor articular. Tinha uma reumato aí, né? Não sei se ela ainda tá, Tarsila. Bem, existem estudos mostrando que ele melhora a gonartrose. A dúvida é, melhora a gonartrose, né? Que é a artrose de joelho,
porque melhora o peso, e a gente sabe que diminuir peso melhora a artrose, ou ele tem um efeito anti-inflamatório adicional? Não sabemos. Existem vários indícios de que a semaglutida tem um efeito anti-inflamatório sistêmico. Então, não só na articulação, como também coração e neurônios, sistema nervoso. Mas isso não está bem claro. Como a gente sabe que a obesidade, tratar a obesidade vai melhorar tudo isso, a semaglutida já vale só por causa disso. Mas existem estudos mostrando um efeito adicional da semaglutida na proteção neurológica, inclusive em relação ao Alzheimer, talvez por esse possível efeito anti-inflamatório que ela tenha. A gente ainda não tem muita certeza, mas está tendo muita pesquisa nesse sentido e talvez ela tenha, os resultados parecem ser promissores. Outro detalhe, ela também é útil no tratamento do álcool e fumo. Então, como ela diminui o prazer dessa compulsão de comer, ela diminui o prazer também do álcool e do fumo, facilitando o tratamento dessas dependências. Inclusive, ela é muito interessante para o paciente bariátrico. Alguns pacientes que pós-bariátrica desenvolvem alcoolismo, e a semaglutida tem ajudado tanto no alcoolismo quanto no reganho de peso pós-bariátrica. Agora, efeitos colaterais que já me perguntaram aí. O que fazer com os efeitos colaterais? Quais são eles e como resolver, né? Os principais efeitos colaterais da semaglutida são gastrointestinais, óbvio, né? Afinal de contas, ela mexe no estômago e no intestino. Então, ela dá náusea, vômito, pode dar diarreia ou constipação. Mulher, é mais frequente a constipação, porque a gente já é constipada de nascença, né? Constipação mais frequente das mulheres. Geralmente ocorre no início do tratamento. O que fazer nesses casos? Esses são os mais comuns, certo? É muito comum você ter esses efeitos colaterais. Isso aí é dose dependente. A gente modula a dose. Por isso que é importante o acompanhamento médico do tratamento com GLP-1. Tem paciente meu que eu já precisei começar com dose bem menor do que 0,25. Eu tive que usar os cliques e usar uma microdose para ele. Por quê? Porque ele tentou usar 0,25 e teve muito efeito colateral, muita diarreia. Então, a gente baixou a dose para 10 cliquezinhos, uma dose de 15 miligramas, e foi aumentando bem devagarzinho. E ele conseguiu tolerar a medicação. Então, por isso é tão importante o acompanhamento médico. Tá? Os efeitos colaterais são dose dependente. Algumas pessoas não toleram a medicação. Existe, né? Tem gente que não tolera dipirona, tem gente que não tolera todo remédio, né? Pode acontecer que uma outra pessoa no universo não tolere, mas a maioria das pessoas tolera bem a medicação, desde que seja com acompanhamento. Tá? Então, para reduzir esses efeitos, a gente usa escalonamento de dose. Se for diarreia, prestar muita atenção na comida que está comendo, né? Na dieta que está fazendo. Os efeitos colaterais gastrointestinais pioram muito com excesso alimentar, com muita gordura, com refeições muito grandes, com refeições à noite. Então, tudo isso tem que ser ajustado para melhorar os efeitos colaterais. Tá? Então, a dieta, o escalonamento da dose, e outra coisa também outras medicações. Então, é comum na mulher a constipação. Então, a gente usa outras medicações para reverter essa constipação, que tende a melhorar com a continuação do tratamento. Então, a constipação, se você faz acompanhamento médico, ela é bem tranquila da gente conseguir reverter. O que às vezes é mais difícil é a diarreia. Mas com paciência, escalonamento da dose, na maioria das vezes a gente consegue isso aí tranquilo, tá? E a maioria das pessoas, se começar com 0,25, tem muito pouco efeito colateral.
reações sistêmicas que podem acontecer. Cefaleia, fadiga, isso aí pode acontecer, tá? Não é raro o paciente, quando a gente vai aumentando a dose, ele ficar um pouquinho mais cansado. Aí, às vezes, ele rende menos no treino por causa disso. Aí, a gente já mexe um pouquinho na dose, mexe um pouquinho no pré-treino, mexe um pouquinho no horário do treino, presta atenção no sono. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer para ir controlando o efeito da fadiga, que a fadiga também é um efeito relativamente comum. A pessoa fica mais cansada, mais sem energia. Hipoglicemia é muito raro. Agora, se você é diabético e usa também insulina, aí tem que ter mais cuidado. O ajuste tem que ser mais delicado. Mas o paciente que não usa insulina, hipoglicemias são muito raras. Tá? Um detalhe interessante, ele pode aumentar um pouquinho a frequência cardíaca. 2 a 5 batimentos, tá? É um efeito no nó sinusal, lá do coração. Mas isso normalmente não causa nenhum problema. Certo? Então, o que é que piora os efeitos colaterais? Aumentar a dose rápido demais. A dieta inadequada, com muita gordura, com muito volume. O uso do álcool. Não dormir. O estresse, tá? Então, tudo isso pode piorar os efeitos colaterais. Em relação à psiquiatria, será que pacientes psiquiátricos, paciente que tem transtorno bipolar, depressão, será que eles podem usar a semaglutida? Podem, tá? A gente não viu nos estudos aumento de sintoma depressivo, comportamento suicida. É claro que a gente deve ter algum cuidado, principalmente porque como ela dá uma fadigazinha, então ela pode simular uma piora da depressão pela fadiga, mas também, por outro lado, pode melhorar os sintomas de hipomania. Então, um paciente que tem muita agitação, né, hipomania ou mania, né, de transtorno bipolar, ele pode sentir uma melhora dessa ativação por causa da fadiga que a semaglutida causa. Lembrando que é uma droga relativamente nova, então a gente tem que ficar sempre atento aos efeitos colaterais, tá? Sobre a pancreatite. A pancreatite é um efeito colateral descrito, muito raro, e que a gente deve ficar atento, obviamente, mas, por exemplo, não precisa nem ficar dosando amilase de rotina para ver se está dando pancreatite, não. É muito raro a pancreatite. E quando tiver sintoma, ela é fácil de detectar. Outra coisa também, a colecistite. Problema de vesícula. Problema de vesícula, tá? Cálculo na vesícula pode acontecer com qualquer emagrecimento rápido, certo? Então, pode ser uma dieta muito restritiva, que você emagrece rápido, pode ser o uso de Ozempic, pode ser a própria cirurgia bariátrica. Muitas vezes a gente faz, muitas vezes o cirurgião faz a colestectomia antes da bariátrica, já para evitar esse efeito colateral. Então, a colecistite é comum, não por causa da medicação, mas por causa do emagrecimento, certo? Interações medicamentosas. Será que você pode tomar esse remédio com qualquer outro remédio que você usa? Bem, obviamente, a primeira coisa que você tem que se preocupar é o paciente diabético, né? Então, como ele é um remédio para diabetes, se ele toma insulina, metformina, outros remédios para diabetes, ele vai ter que ter cuidado de ajustar as doses dos medicamentos para não ter hipoglicemia. Anticoagulantes. Quem usa varfarina, às vezes tem que ter um controle mais adequado da medicação, da varfarina, certo? Então, mais uma vez, a importância do acompanhamento médico. Outras classes de medicamentos. Bem, como ele diminui a absorção, ele lentifica o processo digestivo, ele pode interferir na absorção de alguns medicamentos. Isso a gente tem que avaliar caso a caso, certo? Outro detalhe importante, se você vai fazer uma cirurgia,
Lembra que uma complicação comum de cirurgia é aspirar, né? Por isso que a gente tem que ficar em jejum antes da cirurgia. Então, quem usa remédios, inibidores de GLP-1 com a semaglutida ou a tirzepatida, tem que parar a medicação algumas semanas antes do procedimento cirúrgico, se for um procedimento cirúrgico eletivo. Se for um procedimento cirúrgico de urgência, não tem o que fazer, mas o cirurgião tem que saber que está usando semaglutida, o anestesista tem que saber, para ele ter um cuidado maior com o problema da aspiração durante a cirurgia, já que o seu estômago está mais lentinho, certo? Então, esse é um detalhe importante. Outra coisa, interrupção do remédio. Se fala muito, não adianta tomar remédio para obesidade, porque quando a gente para, engorda de novo. Acontece a mesma coisa com o remédio de diabetes, né? Se você parar o remédio de diabetes, a glicose vai subir. Se você parar o remédio da pressão alta, a pressão vai subir. Então, não adianta usar o remédio da pressão, não é isso? Claro que não, gente. Toda doença crônica exige tratamento crônico. A medicação para obesidade é para ser usada por um período longo. A vida toda? Normalmente não. Até porque, com a idade, a tendência é, depois dos 60, 65, 70 anos, a pessoa tende a diminuir o apetite, naturalmente. Mas, o que é importante saber é que não comece a medicação pensando em parar, principalmente se você tem uma obesidade mais grave. Doenças graves exigem tratamentos mais longos. Então, o tratamento da obesidade, ela é seguro, ele é seguro e deve ser usado a longo prazo. Não fica pensando em parar o remédio assim que começa. Pode ser que você consiga parar? Pode. A nossa ideia é realmente tentar parar a medicação se, e somente se, a outra parte do tratamento conseguir sozinha segurar a obesidade. Qual é a outra parte do tratamento? A dieta, o treino, o regular o sono, né? O controlar o estresse. Tudo isso é parte do tratamento da obesidade. Se só com esses tratamentos aqui você já está tão acostumado, tão maceteado, que não vai, que parar o remédio não vai fazer o reganho, a gente pode ir devagarzinho, sem pressa alguma, escalonando devagar, baixando a dose da medicação, tal, para ver se é possível ficar sem a medicação. Não precisa ter pressa. Todo mundo pergunta, né, Ana? Pois é, você diga que não sabe. Isso não é importante. O medicamento foi feito para ser usado a longo prazo. Você vai usar enquanto for necessário, tá? Não precisa parar. É um medicamento seguro. Inclusive, disclaimer aqui, interessante. Muito se tem estudado a semaglutida baixa dose para longevidade. Assim como a metformina, a rapamicina, a semaglutida são drogas que são estudadas para longevidade. Por quê? No caso da semaglutida, além do óbvio de perder peso ser muito importante para a longevidade, ela também parece ter uma ação anti-inflamatória, tá? De proteção mitocondrial, de proteção neurológica, tá? Redução da inflamação como um todo. Isso ainda é estudo, ninguém vai usar a semaglutida só por esse motivo, mas é mais uma prova, assim, um indício de que é uma medicação segura para uso a longo prazo, tá? Gente, 19h50, eu vou falar bem rapidinho da tirzepatida, certo? A tirzepatida, que é o Mounjaro, aquele que os artistas estão usando, ele ainda não chegou no Brasil. Ele já é aprovado para uso para diabetes no Brasil. Mesma coisa do Ozempic, né? Primeiro foi para diabetes, depois para obesidade. Então, primeiro chegou o Ozempic, depois chegou o Wegovy. Vai acontecer a mesma coisa. Vai chegar primeiro o Mounjaro, depois vai chegar o Zepbound para obesidade. Qual é a diferença deles para o Ozempic, né? A diferença é que
O Mounjaro, ele, além de ser análogo do GLP-1, ele é também um, como é que se diz? Análogo do GIP, tá? O GIP é o polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose. Esse é o nome dele completo. É um peptídeo secretado pelas células K, presente no duodeno em jejum em resposta à ingestão de nutrientes. Então, ele tem duas ações. O GLP-1, que a gente já viu que é ótimo, e ainda tem essa história desse GIP, tá? Então, o GIP, ele faz o quê? Ele ajuda a função do GLP-1. Tá? A Ana Teresa tá dizendo aí, eu posso dizer que você é que eu sou sua nutróloga? Tá? Então, ele regula o equilíbrio energético por meio da sinalização do receptor de superfície celular do sistema nervoso central e tecido adiposo, tá? Então, o GIP tem ainda todas as funções do GLP-1, nós temos essa função do GIP, certo? Então, ele regula o equilíbrio energético e ajuda, ele é mais potente ainda do que semaglutida para perda de peso. E parece ter menos efeitos colaterais do que o GLP-1, tá? do que o GLP-1 puro, né, que é a semaglutida. Tá? Então, controla o peso glicêmico, faz a mesma coisa que o Ozempic, só que um pouquinho melhor. Tá? E é muito caro. Pois é, se o Wegovy já é caro, o Mounjaro é mais caro ainda, infelizmente. Então, a função do GIP, ele é um peptídeo secretado pelas células, nem decorei ainda, secretado pelas células K, presentes no duodeno e jejum. Tá? Então, quando você come, as células K produzem esse GIP. E ele serve para regular o equilíbrio energético, sinalizando no receptor de superfície celular de células do sistema nervoso central e tecido energético, e tecido adiposo. Tá? Então, o tirzepatida parece também atuar como coagonista mais potente em comparação com o GLP-1. Tem pouco recrutamento de B-arrestina e internalização de receptores, o que poderia explicar a sua atividade superior nas células-alvo. Então, a junção do GLP-1 com o GIP parece fazer a tirzepatida ser mais, como é que se diz? Específica para as células-alvo. Por isso ela dá um pouco menos de efeito colateral para a mesma dose, assim, para o mesmo efeito emagrecedor, vamos dizer assim, tá? Então, se com a semaglutida a dose X emagrece 10 quilos e dá os efeitos colaterais tais, a tirzepatida, para emagrecer 10 quilos, dá muito menos efeito colateral, entendeu? Então, essa é a grande vantagem da tirzepatida. Ela emagrece mais e parece ter um pouco menos de efeito colateral. Mas ela é cara, tá? Então, a dose inicial é a mesma coisa. Ela tem uma dose inicial e vai aumentando devagarzinho para diminuir os efeitos colaterais. Ela tem uma boa tolerabilidade, semelhante melhor até do que a semaglutida, certo? E aí, ó, tenho até aqui eu coloquei um adendo sobre o GLP-1 e a longevidade, certo? Que depois, quem quiser, eu posso passar. A questão do pâncreas não é uma preocupação? Então, não, para a maioria das pessoas. É um efeito colateral muito raro, certo? E ele pode ocorrer na perda de peso, mesmo sem a semaglutida. Então, a pancreatite, ela não ocorre, ela parece não ocorrer especificamente por causa do GLP-1 e do GIP. Então, nem semaglutida, nem tirzepatida. A pancreatite ela é mais comum, ela ocorre pela perda de peso. Então, mesmo que a pessoa não use esses remédios, se ela tiver uma perda de peso tão grande quanto ela tem com os remédios, ela pode ter pancreatite, certo? Então, assim, a pancreatite ela é muito rara. O que é que a gente orienta? Acompanhamento médico. Porque se você tiver acompanhamento médico, assim que você aparecer com dor, né,
dor abdominal, tal, a gente já vai pesquisar se está tendo, se está iniciando pancreatite ou não, certo? Então, não é uma preocupação importante que faça a pessoa deixar de usar o medicamento, a não ser que ela já tenha tido pancreatite antes. Claro, né? Um paciente que já teve pancreatite grave, pancreatite importante, não vai se arriscar a ter uma nova pancreatite. Mas, para a maioria das pessoas, não é preocupação, tanto que os guidelines de tratamento de obesidade não pedem para a gente dosar a amilase. A amilase é uma enzima pancreática que ela sobe quando tem pancreatite. Só que ela sobe um pouquinho quando a gente emagrece, tá? Então, não vale a pena a gente dosar, porque ela vai subir um pouquinho. Aí vai subir um pouquinho, a pessoa vai ficar, ai meu Deus, tô com pancreatite. Não, não tá, gente, você tá emagrecendo. Tá? E então, não precisa se preocupar com a pancreatite, desde que você faça acompanhamento médico. E ela é muito rara. Vesícula é bem mais comum. Então, ter crise de vesícula é muito mais comum do que você ter pancreatite. Até porque colecistite é uma doença relativamente comum. E ela ocorre por causa do emagrecimento, não por causa nem da droga, nem da bariátrica. Porque era comum antes ter colecistite depois da bariátrica, mas a culpa não é da bariátrica, a culpa é da perda de peso, certo? Então, uma colega não se alimentava, pulava a refeição e teve pancreatite. Não tomava remédio. Exato. Então, a própria perda de peso enlouquecida, ela pode dar pancreatite. Sem estar usando medicamento nenhum. Tá? Então, gente, falei pelos cotovelos, né? Eu acho que eu falei bastante. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, pode perguntar. Tô vendo aqui nas minhas anotações se eu esqueci de falar alguma coisa. Então, contraindicação absoluta de tirzepatida e também de semaglutida gravidez, óbvio, tá? E pacientes com história pessoal de pancreatite. Então, quem já teve pancreatite não vai usar. Pancreatite crônica, né? Ou também história familiar. Esqueci de falar do câncer. História familiar de câncer medular de tireoide. Ou neoplasia endócrina múltipla 2A ou 2B. São cânceres bem raros, certo? Então, Ana trocou o horário? Não, mas não se preocupa, vai ficar gravada, tá? Vai ficar gravada. Vou botar também no meu canal do YouTube. Quem não conhece meu canal do YouTube, eu vou deixar também lá. Porque lá é bom, porque dá pra assistir um e-mail, né? Eu adoro assistir um e-mail as coisas. Outra coisa também, outra contraindicação é gastroparesia grave. Então, quem tem problema já de paralisia do estômago, também não deve usar, obviamente, um remédio que diminui o movimento do estômago. Tá? Então, também não pode usar o remédio. Então, são só essas as contraindicações. Então, a maioria das pessoas pode usar com segurança essas duas drogas, que são muito eficazes e têm mudado o tratamento da obesidade no mundo. Infelizmente, elas ainda são caras, mas o livre mercado é assim. A droga vai começar cara, daqui a alguns anos ela fica barata e vai ficar mais acessível para todo mundo. E graças a Deus que a gente está com cada vez mais drogas novas. Existem várias outras drogas também em estudo. A cangricema, por exemplo, é uma droga bastante promissora. Mas elas estão ainda um pouquinho longe de chegar no Brasil. Quando elas estiverem para chegar, a gente fala sobre elas, tá? Um beijo. Muito obrigada por terem assistido, por terem ficado comigo. Espero que eu tenha sido bastante útil. E vejam lá também o meu YouTube, tá? Beijo, gente.